Bom dia. Tudo bem, pessoal? Mais uma semana aí, né, de confinamento. Espero que todas estejam bem. Lembrando de que a apostila está em suas mãos, né? Temos a internet para entendermos cada vez mais sobre assuntos dos pacientes e das pessoas a que nos serão confiadas, ok? Assuntos relacionados à saúde, ao modo de vida, ah, para que vocês tenham bastante criatividade, bastante autonomia para decisões importantes na vida desse idoso. Decisões estas que tragam segurança para ele, segurança para o familiar e principalmente aquele gostinho de dever cumprido, né, do serviço com qualidade, aquilo que gostaríamos que fosse para nós, nós realizaremos aí para o nosso próximo. Hoje nós vamos falar ah, de assuntos relacionados à segurança do idoso e algumas patologias, tá? Porque no próximo sábado nós faremos aula presencial, se der tudo certo, e aí nós falaremos sobre trabalho em equipe e ética, tá? Ética no trabalho com pessoas na área da saúde, tá bom? Aula muito importante, legal que consigamos fazer ao vivo para que tenhamos uma troca de ideias e troca de opiniões e alguns fatos que ocorreram aí para a gente exemplificar, tá bom? Por que o idoso cai? Na página 36. O idoso, o caidor crônico, é uma patologia diagnosticada em muitas pessoas da terceira idade. Grande parte dos idosos institucionalizados podem ter esse diagnóstico. Só que para um idoso cair, houve alguma falha humana, ou percepção nossa, enquanto profissionais, ou percepção da família, ou falta de um cuidado adequado, desde que esse paciente não tenha já tenha deteriorado alguma área cerebral, ou de cognição, ou de entendimento, que possa lhe dar confusão ou esquecimento. Se não forem essas situações, houve uma causa, e essa causa poderia ter sido evitada. Então vamos ver alguns fatores aqui para que se evite que o idoso caia, porque a queda no idoso traz inúmeras consequências, tanto para a saúde do idoso, quanto para a nossa autoestima enquanto profissionais que trabalhamos com eles, quanto para a família no sentido de segurança, vou trabalhar e aí o que será a próxima queda. Lembrando que uma internação para o idoso, ele nunca volta para casa igual. Você pode contar aí 10% de perda de alguma função ou muscular que ele não vai conseguir recuperar, dependendo da idade, ou psicossomáticas também, tá? Acréscimo de mais medicações, o que leva a algumas outras consequências de absorção, de estomacal, enfim. Então, muito cuidado, são questões evitáveis, tá? Veremos a seguir. Como prevenir as quedas nos idosos, né? Iluminação em ambientes, usar lâmpadas noturnas é fundamental. Iluminação. Nós sabemos que o idoso tem uma frequência urinária maior e essa frequência urinária maior leva esse idoso a querer ir ao banheiro. Isso ocorre durante a noite. Temos algumas questões para se evitar isso. Acessibilidade. Grifem aí essa palavra e pesquisem a respeito de acessibilidade para idosos. Depois nós vamos discutir e realizar um trabalhinho referente a isso, tá bom? Acessibilidade. Ele precisa ter facilidade em usufruir dos ambientes da casa de forma segura. Tá? Então, barras, rampas para que não haja degraus,
ausência de tapetes, e eu vou seguir aqui a sequência que a apostila nos traz, tá? Página 36. Materiais antiderrapante e barras de apoio nos banheiros, banheiras, boxes, ao lado dos vasos sanitários, etc. Tapetes, evitar tapetes. Tapetes faz dobras, o tapete escorrega e isso é gravíssimo para uma queda, é muito propício. Inúmeros casos, tá, pessoal? Inúmeros casos ocorrem dessa forma, certo? Evitar deixar rugas ou dobras, né, nos carpetes, tapetes, não encerar pisos descobertos. Encerar. Hoje em dia tem outros produtos que não deixam o piso tão escorregadio, então tenhamos esse cuidado, certo? Tudo isso, pessoal, é uma atribuição da família, da casa, e nós somos corresponsáveis, certo? Então nós temos, além de cuidar, de ensinar técnicas, passar adiante aquilo que aprendemos, certo? Manter o piso livre de obstáculos, como sapatos, brinquedos ou mesmo animais domésticos. Aquele poodle lindinho, carinhoso, ele vai fazer esse idoso cair. Infelizmente, ele vai fazer esse idoso cair. Seja com a corrente, seja brincando, pulando com peso. Então, muito cuidado, certo? Assegurar que maçanetas, corrimões e passadeiras estejam firmes, bem fixados nas paredes, certo? Maçaneta, vai puxar a maçaneta da porta, a maçaneta sai junto, queda. Fratura de bacia, se não bater, occipital, grave, cuidado. Os idosos devem realizar treinamento de força e equilíbrio. Então, terabandes, alguns outros utensílios, pezinhos de gramas, para manter a musculatura ativa e também o senso de autoestima elevado. Antes de levantar, o idoso deve sentar-se à beira da cama por alguns segundos. Então, sabemos que enquanto dormimos ou estamos deitados, a nossa pressão tende a baixar. E quando nós levantamos, ela leva um tempo para se regularizar devido à nossa circulação sanguínea e oxigenação cerebral. Então é importante sentar, respirar fundo, aguardar uns 5 minutinhos e aí sim levantar e andar com segurança. Usar sapatos de sola fina, emborrachada, preso aos pés, preso aos calcanhares. Chinelinhos, sandálias, abertas atrás, como havaianas, por exemplo, é contraindicado. Sempre com uma haste que aperte e segure no calcanhar. Alguns fatores de risco. Fatores de risco. Podemos dividir os fatores de risco para a queda em intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos são aqueles relacionados ao próprio indivíduo, intrínsecos, dentro da própria pessoa, do próprio idoso. E extrínsecos, fatores externos. Então, veremos agora fatores intrínsecos, aqueles que são relacionados à parte orgânica e funcional do idoso. Idade avançada, então, acima de 80 anos, risco lá em cima, risco elevadíssimo para quedas. E quedas no idoso, fatalmente haverão fraturas. Já vimos sobre osteoporose, da não regeneração celular na velocidade de uma fase adulta, de fragilidades. Então, merece e requer um cuidado mais específico e especializado. Entendamos, então.
baixa aptidão física, então aquele idoso que não conservou, não reservou músculos, não fortalecerão músculos, esse idoso é mais frágil, tá? Ele tem um shape, né? Uma condição física mais rebaixada e mais frágil. Um esbarrãozinho, ele não tem força, realmente mais facilmente ele cai no chão. Aí eu já volto naquela questão dos bichinhos, tá? O cachorrinho, o gatinho, a tartaruga, o que mais? Esses bichos rasteiros, quais podem trazer um simples toque ou susto a queda ao idoso. Equilíbrio diminuído, então ele tem essa questão, sempre que levantar leva mais tempo para o corpo regularizar a pressão sanguínea, consequentemente equilíbrio diminuído. Marcha lenta com passos curtos, então não adianta você, cuidador, querer andar na sua velocidade. Se você se dispôs a deambular, a andar, a ajudar esse idoso na participação social, onde requer andar, entenda os limites do idoso. Estimular, falar aos benefícios, importantíssimo, e tem que ser feito sempre com muito respeito e cordialidade. Porém, respeitar os limites do idoso. Você não vai pegar na mão desse idoso e apertar o passo. Vai dar uma taquicardia e falta de também essa segurança em andar. Isso vai causar um prejuízo posterior. Se não for um prejuízo na hora, né? Ali, momentâneo. Dano intelectual, então não diminuir, não infantilizar esse idoso. Doença de Parkinson, então os tremores, tudo isso pode trazer essa consequência de queda. Dano intelectual, algumas doenças neurológicas, psicológicas ou psiquiátricas também podem levar esse paciente à queda. Uso de sedativos, ansiolíticos, hipnóticos, então aquela medicaçãozinha necessária para que esse idoso fique mais tranquilo, doenças de Alzheimer, algumas demências ou doenças psiquiátricas que requerem medicação para dar uma tranquilizada, são também potenciais para a queda desse idoso. Uso de muitas medicações, inclusive, né? Fatores extrínsecos, aqueles que são fatores externos, tapetes e carpetes, móveis que impedem a circulação, uso de calçados, sandálias e chinelos inadequados, pisos encerados ou lisos, falhas em corrimões, falta de locais para apoios de membros superiores, ambientes com pouca iluminação. Esses fatores extrínsecos não têm desculpa. Isso nós sabemos, temos a literatura, temos o conhecimento e temos que realizar para garantir a segurança. Os intrínsecos também são totalmente evitáveis, desde que entendamos toda a clínica e história desse paciente. Vou cuidar de um paciente, quero entender toda a história dele, toda a clínica, para eu traçar a minha metodologia de trabalho. Uma metodologia de trabalho eficiente, uma metodologia de trabalho com qualidade, com empatia. Como acomodar a pessoa idosa na cama? A qualidade do sono e o descanso são influenciados pela posição do corpo. Uma posição inadequada pode causar dores nas costas e dificultar a respiração, certo? Então nós faremos também um exercício na qual vocês se posicionarão por 2 horas na mesma posição. Isso eu estou falando para pacientes acamados, que não têm
dentre as atividades básicas de vida diária, como vimos lá no início, é a condição de se movimentar. Precisa de alguém para que faça isso com ele. Com isso, não dá para ficar mais de 2 horas numa posição. Uma, porque fatalmente desenvolverá lesões por pressão na pele. Então, fiquem 2 horas na mesma posição, virado de lado, com o joelho em cima do joelho, com o calcanhar direto na cama. Experimentem. Vocês verão que necessita de movimentar esses pacientes idosos e acamados que não consigam fazer por si só e estimular os que conseguem, ok? Paciente com dificuldade respiratória, também não adianta deixá-lo 0 grau, né? 30 graus ou 45 graus, certo? Se tiverem dúvidas em verificar graus, eu vou explicar na sala de aula novamente, tá? Graus de cama: 90, 45, 30 graus. Nunca zerada a cama. Isso para favorecer a respiração dos pacientes que têm alguma dificuldade respiratória. Com esse posicionamento, o seu pulmão, na inspiração, quando o diafragma se posicionar, o seu pulmão conseguirá expandir mais e reter o ar necessário, evitando cansaços ou desencadeando crises de asma, bronquite ou doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Mudança da posição da cama para a cadeira deve ser gradual, pois uma mudança brusca pode baixar a pressão e causar uma queda, como expliquei, certo? Então, sempre que o paciente idoso ou crônico mudar de posição, né, de uma posição para outra, de uma altura para outra, tem que ser feito lentamente e explicado e avisado o que será feito. Inicie movendo as pernas deitada para o lado da cama. Caso ele consiga, solicite que apoie os braços na cama e levante o corpo permanecendo sentado. Na sequência, apoie os 2 pés no chão e calce um sapato antiderrapante preso no calcanhar. Fique de frente para a pessoa idosa, apoie seus joelhos entre os joelhos do idoso entre os seus e passe-o para a cadeira segurando sobre os ombros. Faremos na prática também, pessoal. Ok? Página 38. Temos o tema segurança do paciente em domicílio. Essa segurança do paciente em domicílio tem a ver também com a questão de ética no trabalho. E por quê? Porque muitas dessas decisões e autonomias nós que indicaremos aos familiares, que teoricamente, entre aspas, são leigos. Então, todo esse conhecimento vem num pacote junto com as questões técnicas que nós aprenderemos a desenvolver para cuidar de um idoso ou um doente crônico, ok? E essa questão de entendimento das leis, isso vai acrescentar muitas competências a vocês aí nesse curso. Curso rápido, mas que nós vamos conseguir fazer com bastante qualidade, tirar bastante dúvida, tá bom? Faremos, após a aula do sábado de manhã, faremos a aula online, se tudo der certo, um outro estudo dirigido que vai acrescentar essas doenças, as quais passei para vocês, doenças cardíacas, doenças respiratórias e neurológicas, finalizamos no Parkinson, e falaremos dessas outras 4 matérias, que é a ética, o trabalho em equipe, a segurança do paciente
E essa aula de hoje, é, que falamos de uma parte muito importante que pode desencadear muitos problemas, que é a segurança do paciente, principalmente a, porque o idoso cai, a queda do idoso. Aqueles selos de qualidade que algumas instituições têm, as instituições que têm melhores qualidades de atendimento ao idoso, de entendimento da situação clínica, existe um selo internacional que se chama, que tem a nomenclatura de Quimentum, e nesse trata-se da segurança do paciente. E uma das 6 metas de segurança do paciente é, evitar o risco de quedas e aberturas de lesões. Então é importantíssimo, é uma diretriz mundial e na qual temos estudos evidenciando aí muitos problemas decorrentes da queda do paciente. E vimos que pode ser evitado, tanto se forem por fatores intrínsecos, aqueles que o organismo e o próprio paciente apresenta, que é a idade avançada, que é a lentidão de marcha, que é o desequilíbrio e etc., como aqueles extrínsecos, que são aqueles que nós podemos visualizar e que servem de segurança para nós também, que é manter corrimões firmes, evitar tapetes, bichinhos brincando, iluminação, dentre outros. Tá ok? Então, muito obrigado aí. Quero que troquem ideias comigo pelo WhatsApp, se tiverem dúvidas e se estão entendendo também, acompanhando pela apostila. Um grande abraço aí, um bom término da semana e até sábado de manhã.